Fala galera do canal do Will, vamos lá mais uma aula aí informativa, recursos do PowerPoint, tá? Já tem aqui a tela do PowerPoint aberta e após o programa estar aberto a gente vai ver com os recursos do PowerPoint, como colocar animações, transições, entre outros efeitos. Bom, o primeiro passo é abrir o PowerPoint e após abrir o PowerPoint, colocar um título simbólico que eu já deixei pronto aqui. E as guias que nós vamos usar são guia inserir, design, transição, animações e apresentação de slides. Nós vamos começar clicando na guia design. Ao clicar na guia design, nós vamos notar que a aparência muda um pouco. A aparência mudando, nós vamos clicar na seta para baixo. E ao clicar na seta para baixo, nós vamos ver diversos designs, certo? E aí, o que nós vamos fazer? Vamos passar o mouse nas opções e vamos escolher aquela que nós achamos aí mais interessante. Vou colocar uma bem básica aqui. Repare que ele já vai mudar a aparência aí do nosso slide inicial. Depois disso, vamos clicar na guia transições, que está logo do lado aí da guia design. E ao clicar na guia transições, repare que as ferramentas vão mudar de aparência. Lá também tem aquela seta indicando para baixo. Sempre que houver essa setinha, quer dizer que tem mais opções. E ao clicar naquela seta, mais opções vão aparecer. E eu vou clicar aqui numa transição. O que é uma transição? A transição nada mais é do que a forma que vai se movimentar de um slide para o outro. Esse exemplo que eu coloquei agora é o exemplo cortinas. Mas tem outros modelos. Por exemplo, vou clicar na seta para baixo e vou colocar o modelo fratura. E dá a impressão, dá a menção de que uma tela espelhada que está se quebrando, sabe? Tem um modelo também chamado de origami. Esse modelo é como se fosse um pássaro. Vou clicar no modelo e você vai poder ver aí. Bom, mas o modelo que eu vou escolher chama-se Vortex, tá? Como se tivesse a tela dissolvendo aí, tá bom? Então já coloquei uma transição. Então o que é uma transição? Recapitulando, a transição nada mais é do que a forma que ele vai se movimentar de um slide para o outro. Então a passagem de um slide para o outro é chamada de transição. Coloquei a transição Vortex e agora vou estabelecer um tempo aí. Que tempo? Bom, primeiro, o tempo que se encontra do lado direito, atualmente, ele está em 0 segundos. E está marcado também a opção chamada ao clicar com o mouse. Então eu vou desmarcar essa opção ao clicar com o mouse. Porque eu quero que ele se movimente de um slide para o outro sem a necessidade de termos que manusear aí, no caso, o teclado ou o mouse. Ou seja, nós queremos que ele vá de um slide para o outro sozinho. Então desmarca essa opção ao clicar com o mouse e coloca um tempo, que até então está 0. Vou colocar um tempo de 4 segundos, tá? Isso tudo no painel à direita, isso está tudo na guia transições. E vou clicar em aplicar a todos. Quando eu clico em aplicar a todos, eu estou falando para ele que todos os slides da nossa apresentação terá aí o mesmo tempo e a mesma transição, tá? Feito isso, eu vou apertar F5. F5 é a tecla de atalho para iniciar a apresentação. E repare que ele começa aí com aquele efeito que nós escolhemos. E após os 4 segundos, ele tende a mostrar uma tela preta dizendo fim da apresentação, clique para sair. É só apertar o ESC ou Enter, tanto faz, ou dar um clique com o mouse. Bom, voltando aqui, o que nós vamos fazer? Vamos colocar um recurso que vai fazer com que ele não pare, que nem agora ele parou. Por exemplo, ele passou os 4 segundos e ele finalizou. Esse recurso está na guia apresentação de slides. Esse recurso vai fazer com que, ao passar o tempo de 4 segundos, ao invés dele finalizar a apresentação, ele volte para o primeiro. Por exemplo, imagine que você tenha 10 slides na sua apresentação. Após passar os 10 slides, ao invés dele finalizar igual agora, ele vai simplesmente voltar para o primeiro. Só vai finalizar quando o ESC for pressionado. Então, clicando na guia apresentação de slides, no botão configurar apresentação de slides, vai aparecer uma caixa como essa, e nós vamos marcar uma única opção, chamada de repetir até ESC ser pressionado. Quando marcarmos essa opção, vamos dar um OK. O que nós falamos para ele? Para repetir até que o ESC seja pressionado. Então, até que o ESC seja pressionado, ele vai repetir. Então, vou apertar F5 novamente. F5 é a tecla de atalho usada para iniciar a apresentação. Então, repare que ele começa com o efeito que nós escolhemos, que é o Vortex. E após os 4 segundos, ó, ele não finaliza, ele continua. Tá certo? Repare que após os 4 segundos, ele continua. Tá ok? Para finalizar,
nós marcamos qual opção? Repetir até ESC ser pressionado. Então vamos marcar o ESC lá, para finalizar. Então ao pressionar o ESC ele volta ao estado normal, e aí nós vamos clicar na guia animações, tá certo? Ao clicar na guia animações, nós vamos dar um clique nesse título recursos do PowerPoint, sinalizando que é ali que nós queremos colocar o efeito. Vamos clicar na setinha para baixo, lembra, a setinha que aparece sempre quer dizer que tem mais opções. Clicou na setinha, eu vou vir aqui em mais efeitos de entrada, para que eu possa ver mais efeitos de entrada. Aqui vamos ver todos os efeitos de entrada, eu vou descer na barra de rolagem e vou colocar o efeito chamado de elástico. Olha lá. Marquei elástico, é só dar um OK, tá certo? Então esse é o efeito de entrada. O efeito de saída vai ser adicionado no subtítulo, que é apresentado por Will. Então vamos dar um clique lá. Lá na setinha novamente de animações, mais efeitos de saída. Ao marcar essa opção, vai aparecer a caixa com todos os efeitos de saída. Vou descer na barra de rolagem e vou marcar esse efeito aqui, ó, chamado de inverter. Ao marcar esse efeito, vou dar um clique em OK. E agora eu vou pressionar F5. Repare que ele vai começar com a mesma transição Vortex. E após a entrada do Vortex, vem as animações, tá vendo? E aí ele fica repetindo após os 4 segundos. Tá certo? Esses são alguns recursos do PowerPoint que é muito interessante adicionar para tornar a sua apresentação um pouco mais atraente e fazer com que o seu público, a sua plateia, possa prestar atenção naquilo que está sendo dito sem ter sono. Tá ok? Obrigado, galera. Lembrando que para finalizar é só apertar o ESC, primeira tecla do teclado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixar seu comentário. Até a próxima. Valeu!